Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar numas ideias assim, bem densas, mas fascinantes, de um livro-chave da filosofia política, A Sociedade Aberta e Seus Inimigos, volume 1, do Karl Popper. O foco é a crítica que ele faz a Platão, naquela parte famosa, o feitiço de Platão. Exato. Popper escreveu isso, durante a Segunda Guerra Mundial, e ele via uma ligação meio perigosa entre certas filosofias, mesmo as dos grandes, tipo Platão, e o totalitarismo que estava subindo. Então, nossa ideia aqui é tentar entender essa crítica. A gente vai olhar para o tal do historicismo, para o projeto do Estado Ideal de Platão e porque o Popper achava que isso, abria caminho para o totalitarismo. É uma conexão forte que ele faz. Muito forte. E é bom dizer, o Popper respeitava, claro, a inteligência do Platão, mas ele batia na tecla que a gente tem que questionar até os maiores pensadores para, enfim, proteger a liberdade e a razão. Bom, vamos lá. Qual é o ponto de partida do Popper? Essa coisa de sociedade aberta. O que é isso para ele? Então, a sociedade aberta é o conceito central dele, né? Para Popper, é aquela sociedade que valoriza a liberdade de cada um, o pensamento crítico, a reforma feita aos poucos, com base na razão, sabe? Uhum. É o oposto da sociedade fechada, que seria mais antiga, tribal, muito presa em dogma, em tabu, com uma visão quase mágica das coisas. E aí Popper diz que algumas filosofias muito influentes agem como um freio para essa abertura, tentando puxar a gente de volta para essa mentalidade fechada. E uma das mais poderosas para ele é o tal do historicismo. Tá, mas o que é exatamente esse historicismo para o Popper? Não é só, estudar história, né? Não, não mesmo. Historicismo para ele é acreditar que a história segue leis assim de ferro, sabe? Leis fixas como se fossem leis da natureza. Os historicistas acham que podem descobrir essas leis e, com isso, prever o futuro em grande escala. Tipo, profetizar o destino da humanidade. E o ponto-chave é que essa crença pode acabar justificando ações políticas bem radicais, como se fossem passos que a história precisa dar. Um destino inevitável. Nossa, isso soa meio perigoso. Quer dizer, se está tudo escrito já, cadê o espaço para a gente escolher, para nossa responsabilidade? De cada um e da sociedade. Para que ficar debatendo, decidindo, tentando melhorar as coisas aos poucos, que é o que o Popper chama de engenharia social gradual, se o futuro já está decidido? Pois é. E pior, né? Pode até justificar a violência em nome dessa suposta lei da história. Seja ela divina, ou baseada em raça, ou em classe, Popper via isso como um ataque direto à base da sociedade aberta, que precisa da razão crítica e da ação responsável para resolver os problemas que aparecem. Entendi. E o Platão? Onde ele entra nisso tudo? Popper vê ele como um dos grandes nomes por trás dessa visão historicista? Sim, ele liga a filosofia do Platão diretamente com a época e as experiências que ele viveu. Platão passou por muita turbulência. A Guerra do Peloponeso, a derrota de Atenas, a tirania, a instabilidade toda e, claro, o que marcou ele profundamente: a execução do mestre dele, Sócrates, pela própria democracia. Ele ficou muito impactado com aquela ideia que a gente associa ao Heráclito, de que tudo que a gente percebe está sempre mudando, num fluxo constante. Mas diferente do Heráclito, o Platão não curtiu muito essa ideia de mudança constante, né? Ele detestou. Para ele, essa mudança toda não era algo neutro, era degeneração, era corrupção. Isso fez ele buscar, assim, desesperadamente por algo que fosse permanente, perfeito, que não mudasse nunca, fora desse mundo caótico que a gente vê e toca. E ele achou essa permanência na famosa teoria das formas, ou ideias. Ah, as formas. Então, essa busca pela forma perfeita é a raiz, segundo Popper, da aversão do Platão à mudança. Para Platão, mudar era se corromper, se afastar dessa perfeição. Precisamente. A teoria das formas é a chave de tudo aqui. Para Platão, o mundo que a gente sente, o mundo da política, da história, das coisas concretas, é só um mundo de sombra, sabe? Cópias imperfeitas, decadentes, da realidade verdadeira. A realidade mesmo está lá no mundo inteligível, das formas, entidades eternas, perfeitas e imutáveis. A forma do bem, da justiça, da beleza.
As coisas aqui do nosso mundo só participam dessas formas. Certo. Agora, se as formas são a perfeição original, que não muda, e o nosso mundo é só uma cópia que decai, a consequência para a história é clara. A história humana só pode ser uma história de queda, de afastamento, de umidade de ouro lá do começo perfeita. Qualquer mudança, para Platão, é basicamente negativa, é uma perda. Essa é a essência do historicismo platônico que o Popper aponta. Uma lei universal de degeneração. Entendi. Então, se a história é só decadência, o objetivo na política não pode ser progredir. Seria tipo tentar parar o tempo, impedir que as coisas mudem. Exatamente isso. O projeto político do Platão, lendo pelo olhar do Popper, é radicalmente conservador, mas no sentido literal mesmo. Ele quer conservar um Estado idealizado, ele quer deter a mudança histórica. Criar um Estado detido, um Armistice State, como diz o Popper. Uma sociedade congelada na sua perfeição para refletir a imutabilidade das formas e impedir a degeneração. É o contrário da tal engenharia social gradual do Popper, então. Completamente o oposto. A engenharia social aceita a mudança e tenta guiar ela com a razão. Popper também conecta isso com o que ele chama de essencialismo metodológico de Platão. Aquela busca pela essência imutável das coisas, em vez de focar em descrever como as coisas funcionam e resolver problemas práticos. E como essa teoria da decadência aparece na análise política que o Platão faz? Ele descreve os regimes como estágios dessa queda? Sim, sim. Em A República, ele desenha uma sequência, sempre para baixo. O ponto de partida é o estado ideal perfeito, que ele se inspira em lugares como Esparta, mas idealiza. Daí, por falhas em manter a pureza da classe que governa, esse estado começa a degenerar. Primeiro vira uma timocracia, governo da honra militar. Depois, uma oligarquia, governo dos ricos. Aí vem a democracia, que Platão pinta com cores bem sombrias, como o reino da liberdade excessiva, da anarquia, do desrespeito à autoridade. Uma visão bem dura da democracia ateniense que, afinal, condenou Sócrates. Sem dúvida. Popper acha que a descrição do Platão é uma caricatura genial, mas é pura propaganda antidemocrática. E o fundo do poço para Platão é a tirania, que nasce inevitavelmente do caos da democracia. Ou seja, a história política é vista como uma doença que vai piorando e o filósofo rei seria o médico que impõe a cura, o estado perfeito e imutável. Certo. E como seria esse estado ideal na prática? O que o Popper mais destaca ali como problemático? Olha, é uma estrutura social muito, muito rígida, baseada na crença do Platão de que as pessoas são naturalmente desiguais, algo ligado à linhagem, à raça, seriam 3 classes bem separadas. Lá no topo, os filósofos reis, a elite sábia que governa. Abaixo deles, os guerreiros ou auxiliares que defendem o Estado, e na base, a grande maioria. Os trabalhadores, que só servem para sustentar economicamente as outras classes. Popper enfatiza o desprezo que Platão tinha por essa última classe. Uma hierarquia bem clara. E como é que Platão achava que dava para garantir a estabilidade dessa elite e, com isso, do Estado todo? Com medidas bem radicais, focadas em tirar qualquer coisa que pudesse dividir ou criar interesse particular na classe dominante. Popper chama a atenção para o coletivismo ou holismo do Platão. O todo, o Estado, é mais importante que a parte, o indivíduo. Para garantir a unidade dessa elite, Platão propõe algumas coisas. Primeiro, um tipo de comunismo só para os guardiões, os filósofos e guerreiros, sem propriedade privada importante, sem família tradicional. Sem família? Mulheres e crianças seriam incomuns, para evitar nepotismo, evitar lealdades que não fossem ao Estado. Nossa. Comunismo e família comum. Isso é bem radical. Extremamente radical. E ainda tinha mais. Um programa bem rigoroso de eugenia. O Estado controlando a reprodução para garantir a pureza da raça dos guardiões, para evitar a mistura que levaria a tal degeneração. Popper até menciona aquele misterioso número platônico como a fórmula para essa política eugênica.
Meu Deus. Além disso, censura total na educação, na arte, na música, na literatura, para formar cidadãos dóceis e leais. E, por fim, a busca pela autarquia, a autossuficiência do Estado para não ter influências corruptoras de fora. E sobre escravidão, os trabalhadores? Popper diz que Platão não tinha muita preocupação humanitária com eles. Popper é bem direto nisso. Apesar de ter algumas nuances nos textos, ele conclui que Platão aceitava a escravidão como algo natural, desprezava o trabalho manual e o foco dele era quase todo na pureza e no poder da elite. O bem-estar das classes de baixo ou o fim da escravidão, isso não estava no radar dele. Outro ponto que Popper pega é aquele debate antigo entre natureza, physis, e convenção, nomos, né? Por que essa diferença é tão importante para a sociedade aberta? É crucial, porque a capacidade de separar o que é fato da natureza, que a gente não muda, das leis ou normas sociais que nós criamos e, portanto, podemos mudar e criticar, é a base da responsabilidade moral e da reforma social. É o que Popper chama de dualismo crítico. Se as leis são convenções, nós somos responsáveis por elas serem justas ou não. Já as sociedades fechadas tendem a um monismo ingênuo. Acham que seus costumes são tão naturais e inevitáveis quanto, sei lá, o sol nascer. E Platão, como ele fica nessa? Ele tenta dizer que as leis ideais dele são naturais, é isso? Voltar para um tipo de monismo. É um pouco complexo. Platão critica os sofistas que diziam que a justiça é só a lei do mais forte. Ele busca uma justiça natural superior. Só que para o Popper, essa natureza do Platão não tem a ver com igualdade ou liberdade humana, ideias que já existiam na época, mas sim com uma ordem hierárquica e imutável das formas, que se reflete na estrutura rígida do estado ideal dele. Então, sim, ele tenta basear as normas sociais dele numa natureza transcendental, o que na prática torna essas normas inquestionáveis. E isso leva a gente para a definição de justiça em Platão. Popper fala que é algo bem diferente do que a gente pensa hoje, né? Totalmente diferente. E esse é um dos pontos mais fortes da crítica do Popper. Em A República, justiça, de Caiazuni, para Platão significa basicamente cada um fazer o seu tó autu pratem e ficar no seu andar. O sapateiro faz sapato, o guerreiro luta, o filósofo governa. Justiça não é igualdade perante a lei, não são direitos individuais, é a harmonia funcional do Estado como um todo, garantida pela divisão rígida de classes e pela subordinação total do indivíduo ao coletivo. Peraí, então a justiça platônica serve para justificar a desigualdade, não para lutar contra ela? Exatamente. Popper argumenta que Platão conhecia as ideias igualitárias que já circulavam de Péricles, Antífon, Licófron, mas ele rejeitou essas ideias de propósito. Ele acusa Platão de ter distorcido o sentido humanitário de justiça que estava começando a surgir para poder legitimar o ideal dele de um Estado hierárquico, conetivista, baseado em privilégios de classe que ele diziam serem naturais. A justiça de Platão busca a estabilidade do Estado, mantendo a desigualdade. Caramba. Juntando tudo isso, o historicismo da decadência, o Estado detido, a hierarquia, o coletivismo, eugenia, censura, essa ideia de justiça. Qual é a conclusão final do Popper sobre o projeto político de Platão? Olha, Popper não mede palavras. Ele classifica como totalitário. Ele argumenta que todas essas características formam um padrão claro que lembra muito o totalitarismo moderno, só que com uma roupagem antiga. A divisão radical de classes, o Estado sempre acima do indivíduo, o tal do holismo, o monopólio da força e da educação pela elite, a censura e propaganda por todo lado, a autarquia e o objetivo maior de parar a mudança política. Tudo isso, para Popper, desenha um modelo de sociedade fechada e totalitária. E ele acha, nos textos do Platão, passagens que defendem essa submissão total do indivíduo. Sim, ele cita Platão, especialmente de As Leis, defendendo que ninguém, homem ou mulher, deve ficar sem um líder nunca.
que a alma deve ser treinada desde pequena a nem sonhar em agir por conta própria, a ponto de se tornar totalmente incapaz disso. Para Popper, essa anulação programada do indivíduo é a própria essência do totalitarismo. Ele acha que o ódio do Platão ao individualismo, que ele muitas vezes confundia com o egoísmo, é o que move a filosofia política dele. É uma crítica realmente muito forte a um dos maiores nomes da filosofia ocidental? Sem dúvida nenhuma. Popper reconhece a genialidade do Platão, claro, mas conclui que o projeto político dele é, na raiz, anti-humanitário e acaba dando uma justificativa intelectual muito poderosa para regimes opressivos. Ok, então vamos só amarrar os pontos principais. A gente viu como Popper tenta desmontar o feitiço de Platão, né? Mostrando como aquela busca por estabilidade e perfeição lá na teoria das formas levou ele para uma visão historicista da história como decadência pura. Isso. E isso deu a base para o projeto dele de um Estado detido, imutável, com traços que o Popper identifica como totalitários. Aquele coletivismo radical, a hierarquia baseada em eugênia, censura para todo lado e uma justiça que, no fim das contas, significava manter a desigualdade. Exatamente. A análise do Popper, mesmo que a gente não concorde com tudo, faz a gente pensar muito sobre o impacto real das ideias filosóficas, né? Mostra como conceitos que parecem abstratos, mesmo vindo de mentes brilhantes, podem ter consequências políticas enormes e até justificar a opressão, acabando com a liberdade e a razão crítica que a própria filosofia deveria, em tese, fortalecer. Pois é. E a provocação que fica, talvez, é essa. Se até o Platão, com toda a genialidade dele, pôde criar um sistema com implicações tão, digamos, sombrias, o quão atentos a gente precisa estar para as ideias que circulam hoje em dia? O quão críticos a gente tem que ser, não só com os outros, mas com os fundamentos das nossas próprias crenças e da nossa sociedade? Será que a gente está mesmo imune a esses feitiços intelectuais que podem, quem sabe, meio que sutilmente levar a gente para caminhos perigosos para a sociedade aberta?